Olá, galera! Agora nós vamos resolver alguns exemplos, tá? Sobre equação, tá? Certo? Então, nós vamos agora fazer aqui as equações que nós temos aqui como exemplo. Lembrando que a palavra equação, ela tá ligada à igualdade, tá? E o modelo, né, que eu vou fazer aqui, os exemplos que eu vou dar, nós vamos resolver pelo método do isolamento, tá? Então, a gente vai isolar a letra. Então, o método que a gente está resolvendo, que eu vou explicar, é o método do isolamento, tá ok? Como que vai funcionar o método do isolamento? Então, vamos verificar aqui, então, dentro das nossas equações, né? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos ler aqui, ó, o exemplo. 1. Encontre a solução para as seguintes equações. Então, aqui a gente está encontrando uma solução, ok? Então, a gente tem que saber que solução a gente tem que dar no final na simbologia, tá certo? A gente vai ver isso depois. Então, depois, no final, a gente retoma isso. Então, quando a gente está fazendo uma equação, a gente encontra a solução. Então, a gente não encontra a resposta, né? A gente encontra a solução dela, ok? Algo que se encaixe no pensamento, tá certo? Então, olha só. De cabeça, eu consigo resolver a equação. Então, eu posso pensar assim, que x é um número que eu não conheço. Mais 2 igual a 8. Então, que número que eu não conheço mais 2 que é igual a 8? Então, o número tem que ser 6. Por quê? 6 mais 2 é igual a 8. Então, o x aqui é 6. Eu consegui fazer de cabeça, tá? Tem alguns que não vai dar para fazer de cabeça. Lá na frente a gente vai ver que que vai ficar mais complicado. Então, por isso que a gente vai aprender a fazer o método, desde os mais simples até os mais complexos, ok? Então, vamos começar aqui com o exemplo A, né? X mais 2 que é igual a 8. Pelo método do isolamento da letra, tá? Então, eu tenho que deixar o x sozinho antes do sinal de igual. Então, eu vou olhar para toda a expressão e ver o que tem x aqui. Aqui só tem com x a própria letra x. Então, vamos pôr aqui o x. Igual, né? Que eu quero isolar ele. Então, ele vai ficar sozinho na frente do sinal de igual. Depois do sinal de igual, tem o 8. E agora tem esse 2 aqui, tá? Esse 2 aqui, que é o meu problema por enquanto, para eu poder, então, conseguir resolver isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar ele de lado da igualdade, né? Então, quando eu troco ele de lado da igualdade, ele troca de sinal. Então, esse 2 que é positivo vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos 2. Então, agora o x é igual. Só resolver esse cálculo. 8 menos 2 é igual a 6. Então, é aquele mesmo 6 que eu falei no começo, né? Ó, que 6 mais 2 é igual a 8. Então, o x é igual a 6. Então, aqui, como a gente encontrou a solução, nós vamos escrever assim, ó, solução, né? Coloca o S de solução, abre a chave e faz x igual a 6. Tá certo? Então, nós respondemos aqui a letra A. Vamos agora fazer o exemplo B, tá? No exemplo B, a gente tem t mais 10, que é igual a 3, tá certo? Então, aqui mais uma vez nós temos que isolar a letra t, tá? Para isolar a letra t, a gente percebe que tem o 10 aqui que a gente tem que trocar ali de lado. Então, a gente já sabe que é positivo e vai passar para o outro lado negativo, tá ok? Então, a gente tem t, que é igual, isolado, sozinho, antes da igualdade, a o 3, que já está lá, e o 10, que é positivo e passa para o outro lado negativo. Então, fica menos 10. Ótimo. Agora, o que a gente vai fazer, né? Para continuar, nós vamos fazer aqui que o t é igual, né? Que ele já está isolado. Se eu tenho 3 e eu estou devendo 10, né? Se é 3 menos 10, tenho 3 e devo 10. No final, eu ainda fico devendo 7. Então, quer dizer que o t é igual a menos 7. Então, solução aqui, para essa equação, ela vai ser, então, t, que é igual a menos 7. Tá? Perfeito. Então, vamos agora para a letra C, tá? No exemplo C, a gente tem 5y. Aqui, ó, o 5, ele tá junto com o y. Ele não tem nenhum sinal entre os dois, eles estão, né, próximos. E tá assim, ó, 5y que é igual a 10. Aqui, galera, nós vamos pensar no seguinte, tá? Nós vamos pensar que entre o 5 e o y existe uma conta de vezes, tá? Não aparece aqui, mas tem uma conta de vezes entre esses dois números, tá? Porque esse y aqui, na verdade, ele é um número, né? A gente ainda não conhece ele, mas a gente representou ele com uma letra. Então, quando não tem nada, quando tem os dois juntos e não tem nada, na verdade, tem uma multiplicação. Então, eu tenho 5 vezes o y. Então, eu penso assim, 5 vezes que número que dá 10?
né? Então, 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Então, significa que o y, né, no caso, é 2. Mas como que eu vou usar o método do isolamento para essa situação? Vai ser simples. Lembra que quando era, no caso, mais, a gente passou para o outro lado menos, né? Então, se está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, como é 5 vezes o y, para eu deixar o y sozinho, eu vou fazer y igual a 10 dividido por 5. Ok? E eu vou fazer a divisão na forma de fração, tá certo? Então, o meu y é igual. 10 dividido por 5 vai dar 2. Exatamente o 2 aqui, né? 5 vezes 2, 10. Então, o que eu fiz? Eu isolei o y passando o 5 para o outro lado dividindo. Estava multiplicando, então passo para o outro lado dividindo. Y é igual a 2. Então, a solução aqui, ela vai ser quanto? Y, que é igual a 2. Ótimo. Então, agora vamos para o exemplo D, tá? No exemplo D, nós temos 5 menos x, que é igual a menos 8. Ok. Então, aqui a gente vai isolar, então, o x. Então, para isolar o x, eu vou fazer o quê? Primeiro, eu sei que aqui eu tenho 5 menos x. Então, o x é negativo. Eu vou deixar assim, ó, menos x, tá? Que é igual ao menos 8, que já está lá. E o 5, ó, não tem nenhum sinal na frente, né? Do 5. Quando não tem nenhum sinal da frente, a gente sabe que é o quê? Positivo, tá? Então, o 5 é positivo, vai passar por outro lado negativo, então vai ficar menos 5. Então, vamos resolver o que tem aqui na frente, tá? Então, eu vou ter que menos x é igual a... Se eu tenho uma dívida de 8, né? Menos 8 e menos 5, então se eu devo 8 e eu devo 5, menos 8 com menos 5 vai dar menos 13. Ótimo. Perfeito. Então, a gente chegou aqui no menos x, que é igual a menos 13. Mas tem um problema, o x ele não pode ser negativo, tá? O x ele sempre tem que dar positivo. Então, eu preciso mudar o sinal aqui, tá? Então, como que eu faço? Eu simplesmente troco o x que é negativo, ele vira x positivo, que é igual... Então, assim, ó, qual que é a ideia? Como é uma igualdade, se eu troco o sinal de um lado, eu também tenho que trocar o sinal do outro. Então, se o meu x que era negativo, eu transformei em positivo, o 13 que é negativo, ele também vai ficar um 13 positivo, tá? Então, eu pude fazer essa transformação, por quê? Porque tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro também, tá? Então, se eu troco o sinal do x, eu também tenho que trocar o sinal do número que está na frente dele, na frente da igualdade. Então, o x é igual a 13. Então, a solução x é igual a 13. Feita a solução, então, da letra D, tá? Agora, vamos para o exemplo E. No exemplo E, a gente tem 2x que é igual a menos 12. Então, a gente já sabe que aqui, ó, entre o 2 e o x, aqui no meio existe uma conta de vezes, né? Então, a gente sabe que se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vamos lá resolver, então. Vamos isolar esse x, deixar ele sozinho. Então, x é igual ao menos 12 dividido por 2. Então, aqui a gente tem uma divisão, tá? Então, a gente vai fazer um jogo de sinal da divisão. Então, x é igual. Então, o 12 é negativo e o 2 é positivo. Quando não tem sinal, a gente sabe que é mais. Então, menos com mais, menos. 12 dividido por 2, 6. Ok? Então, o que a gente fez aqui, né? A gente dividiu. Estava multiplicando 2, passei para o outro lado dividindo, fiz o jogo de sinal e cheguei no menos 6, tá? Mais com menos, perdão, menos com mais, menos, 12 dividido por 2, 6. Então, a solução, ela vai ser x é igual a menos 6, ok? Vamos, então, agora fazer exemplo F, tá? Então, olha o que a gente tem aqui no exemplo F, que 3x menos 4 é igual a 8. Pelo método do isolamento, eu tenho que deixar só o que tem x antes da igualdade e os números depois. Então, o que tem x aqui vai ficar mais claro, ó. O que tem x aqui, ó? O 3x. Então, o 3x vai ficar aqui na frente da igualdade, 3x. Tem mais algum elemento aqui que tem um x? Não. Então, tem 3x, já vou colocar o sinal de igual,
a 8. E aí, para eu isolar o 3x, eu tenho que tirar o menos 4 daqui. Então, ele está negativo, vai passar para o outro lado, positivo, mais 4. Tá certo? Então, a gente tem aqui que 3x é igual, 8 mais 4 vai dar 12. Resolvido. Ótimo. E o que a gente tem agora no final? A gente tem 3x que é igual a 12. Como que eu faço para resolver isso daqui? A gente sabe que entre o 3 e o x existe uma conta de vezes. Então, eu tenho 3 vezes x, que é igual a 12. Então, o x é igual ao 12 dividido por 3. Porque está multiplicando e passa para o outro lado dividindo. Então, o x é igual a 12 dividido por 3, que vai dar 4. Então, no caso aqui, a solução da letra F é x igual a 4. Então, esse é o exemplo 1.